Na aula de hoje, nós vamos estudar termologia. Trata-se de um assunto da segunda série do ensino médio e nós temos como título temperatura, calor e lei zero da termodinâmica. Antes de iniciarmos a aula, eu peço que você possa curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificações e deixe seus comentários sobre alguma dúvida ou alguma sugestão. Na aula de hoje, como o tema já é bem claro, nós vamos definir os conceitos de temperatura, calor e a lei zero da termodinâmica. Mas para definirmos o conceito de temperatura, é crucial que seja entendido antes o conceito de energia interna. A energia interna nós iremos representar pela letra U e vai ser a soma das energias cinéticas de cada partícula de um sistema ou de uma amostra. O que seria essa energia cinética? É uma energia que está relacionada ao estado de movimento das partículas. E no caso, as partículas elas são as próprias moléculas desse sistema. Vamos pegar, por exemplo, a água. A água é composta por moléculas que nós chamamos de H2O, que é basicamente constituídas por átomos de hidrogênio e oxigênio. E essas moléculas, elas têm um estado de vibração. Elas nunca estão 100% em repouso. Portanto, essas moléculas elas vão ter o que nós chamamos de energia cinética, que é uma energia de movimento relacionada ao movimento dessas moléculas. Ao somar a energia cinética ou o estado de movimento de cada molécula que compõe um certo sistema, nós vamos ter o que nós chamamos de energia interna daquele sistema. O conceito de energia interna será bem útil no entendimento futuro de termodinâmica, porém no momento ele serve para que possamos entender um outro conceito físico que é chamado de energia cinética média. Qual a definição para energia cinética média? É simples, ela é a razão entre a energia interna e o número de partículas ou moléculas que compõem aquela amostra. Vamos tentar exemplificar isso em forma mais palpável, mais compreensível. Vamos imaginar que o nosso sistema seja um campo de futebol no qual nós tenhamos ali os 11 jogadores de cada time. O que você pode imaginar é que cada jogador vai estar se movendo a uma velocidade diferente. Ou alguns jogadores estarão parados em um determinado período do jogo. Se cada jogador desse representa uma molécula do nosso sistema, isso quer dizer que a energia cinética média vai ser a energia de movimento de cada um deles dividido pelo número de jogadores. Agora vamos avançar para entender o conceito de temperatura. Temperatura é uma grandeza escalar que está relacionada ao grau de agitação média das moléculas de uma amostra. Como foi colocado anteriormente, aquela energia cinética média ela está diretamente relacionada com a grandeza de temperatura. Esse conceito de temperatura ele vai ser amadurecido conforme nós vamos avançando em termologia. Mas por enquanto nós vamos ficar com esse conceito. O que vale lembrar? A unidade de temperatura no sistema internacional é o Kelvin, como já vimos em aulas anteriores. Vou deixar aqui no card a aula que trata especialmente sobre este assunto. E é representado pela letra K maiúscula. Fizemos uma ótima discussão sobre isso nesta aula que eu vou deixar para vocês aqui. Então, ao final desse vídeo, sem medo nenhum, você clica, assiste essa aula e compreende melhor a ideia que eu estou passando para vocês. Estamos aqui no simulador do PET Colorado. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link do simulador. Quando vocês abrirem o mesmo, ele estará nesta tela. Você vai ter que escolher entre uma dessas duas opções, que são os estados e a mudança de fase. Eu vou escolher os estados porque o que eu quero apresentar para vocês está aqui já é suficiente. Embora você possa explorar à vontade todo o simulador, ele é muito interessante. Percebam que quando eu abro o simulador, eu tenho aqui uma janela que possui átomos e as moléculas que eu posso estar fazendo o estudo. No caso aqui já está marcado, predefinido o neônio, mas tem outras moléculas que eu posso estar mudando aqui a informação. Percebam que vai tendo algumas mudanças de acordo com a opção que nós escolhemos. Vou deixar marcado aqui o neônio por enquanto.
E percebam que eu posso, além disso, escolher o material em qualquer estado que eu queira. Vamos para o oxigênio, por exemplo. O oxigênio no estado sólido. Aí ele vai me indicar aqui a temperatura em que o oxigênio vai estar no estado sólido, que é 31 Kelvin. Para fim de esclarecimento, eu posso mudar essa escala para a escala Celsius. Então, 31 Kelvin é equivalente a menos 242 graus Celsius. Nessa temperatura, o oxigênio vai estar no estado sólido. Se eu mudar aqui para estado líquido, observa que deu uma mudança aqui na temperatura, menos 204 graus Celsius. Então, a menos 204 graus Celsius, o oxigênio vai estar no estado líquido. E por fim, eu posso verificar aqui o estado gasoso. Então, o estado gasoso, percebam que no caso do oxigênio, já estamos a menos 79 graus Celsius. Essa temperatura é a temperatura no qual o oxigênio passa para o estado de gás, estado gasoso. Além disso, o nosso simulador ele nos permite aumentar ou diminuir a temperatura utilizando essa chave de aquecer e esfriar. Então vamos ver o que acontece se aquecermos esse sistema aqui. Então observa que nós estamos aumentando a temperatura. Conforme aumentamos a temperatura, percebam que essas moléculas elas passam a se mover com velocidades maiores. Isso quer dizer que a temperatura está relacionada de fato com a agitação molecular. E eu também posso fazer o oposto. Eu posso pegar essas moléculas e diminuir a temperatura desse sistema. Observem que as estruturas moleculares elas começam a perder um pouco da sua vibração e elas começam novamente a se reagrupar, de tal forma que nós vamos ter aqui esse elemento químico, ou melhor, essas moléculas de oxigênio no estado sólido. E percebam que nós estamos a menos 273 graus Celsius. Esse valor de menos 273 graus Celsius é o equivalente a 0 Kelvin. Então vamos mudar aqui a nossa escala para a gente verificar isso. É o equivalente a 0 Kelvin, que nós vamos chamar de escala absoluta, que é o mínimo possível que um corpo pode ter de temperatura. Para medir a temperatura, nós utilizamos um aparelho de medição, e esse aparelho de medição recebe o nome de termômetro. Vamos agora definir o que seria o calor. É muito comum as pessoas utilizarem o termo calor de forma coloquial no dia a dia, como se calor fosse temperatura. E isso acaba gerando algumas confusões. Calor e temperatura são grandezas físicas totalmente distintas. O que seria o calor então, professor Jorge? O calor é uma energia em trânsito que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Para que haja calor, é necessário que tenha pelo menos dois corpos. E esses dois corpos eles devem estar em temperaturas diferentes. Se eles não tiverem temperatura diferente, esses corpos estarão em equilíbrio térmico, que é um conceito que nós vamos ver também daqui a pouco. Então, esses corpos com temperaturas diferentes, um deles tende a diminuir a sua temperatura e o outro tende a aumentar a sua temperatura, até que ambos atinjam a mesma temperatura. Enquanto essa temperatura estiver diminuindo em um corpo e aumentando em outro, está havendo ali uma troca de calor, no qual o corpo que possui a temperatura maior está perdendo calor e o corpo que possui a temperatura menor está recebendo este calor. Isso porque eu estou considerando essa troca de calor ocorrendo em um sistema isolado. Então vamos para o nosso último conceito. O equilíbrio térmico ele ocorre quando dois corpos possuem a mesma temperatura. E um fato interessante sobre o equilíbrio térmico, enfatizando, quando houver equilíbrio térmico, não vai haver mais troca de calor entre os dois corpos em questão. Pode ser mais corpos? Pode ser mais corpos, mas eu vou estar utilizando aqui sempre o exemplo de dois corpos para facilitar a compreensão sobre o assunto. Entendida essa ideia do equilíbrio térmico, a gente pode entrar de fato na primeira lei da termodinâmica. Ah, professor, mas aí está escrito lei zero da termodinâmica. Bom, gente, por questão histórica, a termodinâmica já havia desenvolvido a primeira e a segunda lei, que nós veremos lá na frente.
Porém, com o avanço dos estudos dentro da termodinâmica, percebeu-se que havia ali um conceito que ele era mais básico que aqueles outros dois. Mas como a primeira e a segunda lei da termodinâmica já eram bem estabelecidas e elas já tinham sido ensinadas daquela forma, mudar a numeração delas poderia trazer uma certa complicação para os estudantes. Então, foi através de consenso que decidiu-se que, em vez de colocar a nova lei para ser a primeira lei e mudar a numeração das outras, foi mais conveniente chamar essa lei simplesmente de lei zero. Então, a lei zero da termodinâmica, ela diz o seguinte: se o corpo A estiver em equilíbrio térmico com o corpo B e este corpo B estiver em equilíbrio térmico com o corpo C, podemos afirmar que os corpos A e C também estão em equilíbrio térmico. Sempre que um objeto estiver em equilíbrio térmico com outro objeto, o que eu estou te dizendo na verdade é que esses dois objetos estão com a mesma temperatura. Vamos supor que esse corpo B seja o nosso termômetro. E vamos supor que o corpo A e o corpo C sejam dois corpos que eu quero testar e verificar a temperatura dos mesmos. Então o que eu faço? Eu pego o corpo B, que é o termômetro, coloco ele em contato com o corpo A, aguardo um certo tempo, esse tempo é necessário para que os corpos atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, atinjam a mesma temperatura. Ao final disso, eu já sei com certeza que o corpo A e o corpo B, que neste caso é o termômetro, possui uma determinada temperatura. Que temperatura é essa? O corpo B vai me dizer isso, porque o termômetro ele serve justamente para isso. Então vamos lá, vamos supor que esse corpo mediu 27 graus. Pego esse termômetro, vou colocar ele em contato com o corpo C, mais uma vez aguardar um certo intervalo de tempo até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Fiz isso, verifiquei que o corpo C também está a 27 graus. Por quê? Porque ele está em equilíbrio térmico com o corpo B. Se isso aconteceu, o que é que eu posso constatar? Eu posso constatar que o corpo A, medido a 27 graus, e o corpo C, que também foi medido a 27 graus, estão em equilíbrio térmico, ou seja, eles estão com a mesma temperatura. Compreendidos estes conceitos, então estamos aptos a dar continuidade a esse assunto, só que agora com algumas atividades. É isso aí, pessoal, dando continuidade à nossa aula. Observem que o exercício ele nos dá 3 amostras gasosas e nos diz também que os números que acompanham cada partícula dentro das amostras são valores das energias cinéticas de cada partícula. E com essas informações, nós vamos resolver os problemas 1, 2 e 3. O primeiro problema quer que a gente determine a energia interna e a energia cinética média de cada uma das amostras. Vamos começar pelo item A. Pelo que observamos nesta aula, a energia interna é a soma das energias cinéticas de cada partícula que compõe aquela amostra. Então, no caso da amostra A, nós temos 4 partículas, cada uma com seu valor de energia cinética. O que nós vamos fazer é simplesmente somá-los. Então, nós teremos 2 mais 4, mais 1, mais 3. E este resultado nos dará o valor 10. Do mesmo modo, aprendemos nesta aula também como calcular essa energia cinética média. É a energia interna daquela amostra dividida pelo número de partículas que compõem a mesma. Como nós já calculamos a energia interna, que deu 10, e sabemos que o número de partículas dessa nossa amostra A são 4, então nós vamos ter 10 dividido por 4 e isso vai ter como valor 2,5. Da mesma forma, para responder a letra B, nós fazemos os mesmos passos utilizados anteriormente. A energia interna B vai ser a soma de cada uma das energias cinéticas da nossa amostra, que no caso é 1 mais 2 mais 3. Isso vai dar resultado 6. Em seguida, para calcularmos a energia cinética média, nós utilizaremos o mesmo princípio. Nós vamos pegar a energia interna só que da amostra B e dividir pelo número de partículas da amostra B também. A nossa energia interna foi 6 e o nosso número de partículas são 3 partículas. Isso quer dizer que o nosso resultado vai ser 6 dividido por 3, que vai dar 2. E para finalizar essa primeira etapa, nós vamos para a amostra C e vemos que é muito mais simples ainda calcular a energia interna. É só somar esses dois valores.
Então nós temos que a energia interna da amostra C é 2 mais 8, porque são só duas partículas, e isso vai nos dar como resultado 10. Do mesmo modo, nós vamos calcular a energia cinética média da amostra C, que será a energia interna da amostra C dividida pelo número de partículas da amostra C. Nós encontramos um valor 10 para a energia interna e nós sabemos que são apenas duas partículas. 10 dividido por 2 vai nos dar como resultado 5. Enfim, encontramos as energias internas e cinética média de cada uma das amostras. Agora nós vamos simplesmente resolver a segunda questão fazendo uma comparação entre os resultados encontrados. Na letra A, ele quer que a gente diga qual desses objetos teve maior energia interna. Então, os maiores valores de energia interna que encontramos foi da amostra A e da amostra C. Então, ambos possuem maior energia interna. Então, para responder esse problema, nós vamos colocar aqui a energia interna A e a energia interna C são as maiores. Vamos agora para a letra B da segunda questão. Ela nos pede qual é a maior energia cinética média. Então, quando nós analisamos os valores das energias cinética média, nós observamos que a maior delas é a energia cinética média da amostra C, que possui 5 como valor. E por fim, o item C da segunda questão está nos pedindo qual das amostras possui menor temperatura. Já sabemos que a temperatura está relacionada com o grau de agitação média das partículas, ou de forma mais direta com a energia cinética média das amostras. E nós percebemos que aquele que possui a menor energia cinética média será a amostra que vai ter a menor temperatura. Então, no caso, a menor energia cinética média é esta aqui da amostra B. Já a terceira questão quer saber de nós qual dessas amostras vai permitir trocas de calor. Então, para isso, nós temos que verificar as energias cinéticas médias. Então, observem que a energia cinética média da amostra A é 2,5, é maior do que a energia cinética média da amostra B, que é 2, e é menor do que a energia cinética média da amostra C, que é 5. Isso quer dizer que todas elas possuem energia cinética média diferente, ou seja, elas possuem temperaturas diferentes. Então, a resposta para a solução A, assim como para todas as outras, será a mesma. Isso quer dizer que para ambas as situações, sim, vai haver troca de calor. Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu peço que, se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas da sua sala, compartilhe com seus amigos que você sabe que tem dificuldade, curta esse vídeo e deixe esse comentário aí com elogios, com sugestões ou até mesmo com dúvidas, para que a gente possa estar futuramente respondendo elas. Abraço e até a nossa próxima aula.